Caros amigos, por que o universo existe? Em última análise, ele existe para que possamos contemplá-lo. Embora esse conceito possa parecer estranho à primeira vista, a verdade é que muitos cientistas estão dispostos a defendê-lo. Esse conceito se chama o princípio antrópico. No início, Deus fez o homem à sua imagem e lhe deu poder sobre toda a criação. Nessa época, a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela, a Lua, o Sol e as estrelas. Bem, a humanidade seguia esse feliz curso até que em 1543 Nicolau Copérnico propôs uma ideia revolucionária, o Sistema Solar, cujo centro é o Sol e não a Terra. Toda a construção harmoniosa do universo, erguida durante séculos sob a bênção da Igreja, ruiu do dia para a noite. Assim, a humanidade perdeu sua posição privilegiada no universo e foi relegada a um papel marginal, tornando-se uma mera nota de rodapé em meio à vasta realidade. Esse é, basicamente, o princípio copernicano. Mas esse não é o fim da história. Nem tudo é assim tão simples e nem pode ser debitado à conta do acaso. Afinal, este universo tem uma característica única. Ele produz criaturas especiais que são capazes de observá-lo conscientemente, os seres humanos. Essa ideia é o cerne do princípio antrópico, que, por sua vez, vai de encontro ao princípio copernicano. Em outras palavras, não estamos aqui por acaso. Inicialmente, Brendan Carter propôs o princípio antrópico fraco. Nós temos que viver em um tempo e local específicos e capazes de suportar observadores, uma biosfera habitável. Posteriormente, John Barrow e Frank Tipler desenvolveram o princípio antrópico forte. O universo deve ter as condições para produzir ambientes capazes de gerar observadores, ou seja, as constantes da natureza e a condição inicial do universo foram ajustadas para produzir planetas habitáveis aos seres conscientes. Tais parâmetros da física foram ajustados ao extremo, para que esse estreito padrão imprescindível à vida possa emergir. Por exemplo, se aumentássemos o valor da força forte, que mantém prótons e elétrons unidos em um núcleo atômico, o hidrogênio não seria formado após o Big Bang, pois toda a matéria seria constituída de hélio. Sem hidrogênio, não haveria estrelas de longo ciclo e nem água. Por outro lado, se fizéssemos uma minúscula alteração no eletromagnetismo ou na gravidade, não teríamos a formação de galáxias como temos hoje. E como o universo tão bem afinado nas suas casas decimais pôde se formar? Temos duas explicações dentro do princípio antrópico. A primeira, muitos universos foram formados ao mesmo tempo, a teoria que chamamos multiverso. De acordo com os cálculos da teoria das cordas, temos algo em torno de 10 elevado a 500 universos. Dentro dessa perspectiva, quase todos os universos gerados revelaram-se hostis ao desenvolvimento da vida, mas um punhado deles, 2 ou 3, vamos supor, possui os parâmetros necessários ao surgimento e desenvolvimento da vida inteligente. A segunda explicação, mais simples, afirma que este universo foi construído sob medida para nós. Sim, quem sabe um universo holográfico bidimensional na origem, mas ao ser projetado produz 3 dimensões. De fato, alguns aspectos da natureza sugerem que vivemos em uma realidade holográfica. Dentre outros, podemos citar a dualidade da matéria que se comporta como onda-partícula, a depender do observador. E se dermos um passo além, a realidade nada mais seria do que uma ilusão projetada em nossas consciências. Em sânscrito, chama-se Maya e se refere ao conceito de ilusão que constituiria a natureza do universo. Em resumo, não resta dúvida que precisamos de uma condição de tempo e lugar para que a vida possa se desenvolver de forma adequada, o chamado princípio antrópico fraco. Contudo, sabemos que
As constantes da natureza foram finamente ajustadas para permitir o desenvolvimento da vida humana, o chamado princípio antrópico forte. Bem, se estamos aqui por um acaso, ou existe um motivo determinado para a nossa existência, não creio que o princípio antrópico seja a resposta final para esse dilema. Contudo, ele indica um caminho seguro que devemos seguir. Por fim, deixo uma frase de Pitágoras relacionada ao princípio antrópico. Por que existo? Eu existo para contemplar o céu e as estrelas. Muito obrigado.